Oi, tudo bem? Meu nome é Yang e eu tô aqui hoje pra defender a Gabi. E não, eu não gosto dela. Eu odeio ela, na verdade. Tenho um ranço gigantesco dessa menina. Pelo amor de Deus, que guria chata. Você é uma chata. Mas eu tô aqui pra mostrar que é possível você odiar alguém ou alguma coisa e ainda ser uma pessoa sensata. Sabe? Apesar de que eu tenho a impressão de que eu falei em algum vídeo de defendendo personagem que eu disse que eu não ia defender personagem que eu não gostava. Vou mudar isso, a regra agora é, eu não vou defender personagem com quem eu não concordo. Não que eu concorde com a Gabi, mas vocês vão entender meu ponto de vista, vem comigo. Desde o começo de Attack on Titan, a gente é inserido ali dentro do convívio, dentro ali do dia a dia da galera lá de Paradis. Então a gente meio que vai crescendo dentro da história junto com o Eren, com a Mikasa, com o Armin, tudo ali dentro de Paradis com aqueles Eldianos que estão sofrendo com o ataque dos Titãs. Eu entendi a referência. Então a gente é desde cedo familiarizado com esse ambiente, com esses personagens, e essa familiaridade, ela é tendenciosa, porque ela nos faz ver esses personagens e esse meio como os bonzinhos, como os mocinhos. A mesma coisa vale pra galera lá de Marley. Like the witch in Hansel and Gretel. Se eu estiver falando o nome errado desse negócio, eu acho que eu não tô não. É Marley. Né? Merlin. Bando de demônio. Enfim, essa explicação que eu dei do porquê que a gente vê a galera de Paradis como os mocinhos se encaixa pra galera lá de Marley. Oh, shit. Here we go again. Se encaixa pra eles. Então, dentro ali do convívio deles, da familiaridade que eles têm, dos estudos que são passados a eles são os mocinhos. Então é aquela questão do quem é o herói. Depende do ponto de vista, entendeu? Então, por nós termos ali conhecimento mais da vivência e termos visto ali em certa primeira pessoa o que acontece ali em Paradis, todo o sofrimento que a galera passa e tudo mais, o mesmo vale pra galera lá de Marley. Eles são ensinados dessa forma. Vale lembrar que o sistema de ensino que é passado para as crianças eldianas que vivem em Marley, né, que no caso, ali me referindo a Gabi em si, é um sistema totalmente manipulado. A história ela é manipulada, ela é desconstruída e reconstruída de uma forma que vai favorecer o governo deles, que vai favorecer o ponto de vista deles. Então, eles são, literalmente, eles passam por um processo de lavagem cerebral, que é desde sempre estar inserido ali naquele meio em que você cresce ouvindo que outros eldianos como você vivem numa outra ilha, só que eles não são boas pessoas e que é por culpa deles que a galera tá sofrendo tanto, né? Que existem os titãs e que por aí vai. Então, eles sofrem essa lavagem cerebral durante todo o seu processo ali de ensino, durante todo o seu processo ali da escola, e aí depois eles têm a opção de serem recrutados para poder lutar a favor daquela nação que é tão contra eles, né? O engraçado é isso, a lavagem cerebral que os eldianos que vivem em Marley é tão pesada que eles literalmente acreditam que eles são sujos e que eles devem servir aquela pátria que tanto odeia e despreza eles, para que eles passem a ser alguém digno. Cara, isso é muito bizarro se você for parar pra pensar. É uma manipulação, assim, muito pesada, assim, eu devo dizer. Então a Gabi, ela cresce nesse contexto em que ela é a todo tempo ensinada, ela fica o tempo todo ouvindo que a galera lá de Paradis é que é a galera do mal, que o povo dela, que a raça dela é o povo responsável por trazer tanta desgraça pro mundo, é o povo responsável por causar por causar toda essa bagunça que existe agora no... como é que chama? Que existe agora ali na natureza, tendo a existência dos titãs, e que ela, se ela quiser se purificar, ela deve servir àquela nação. Ela cresce ouvindo isso, ela cresce aprendendo isso. E uma coisa que é importante ressaltar, uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Se você passa a vida toda ouvindo de alguém que, sei lá, que você é uma pessoa egoísta, você pode não ser, você pode ser a pessoa mais altruísta do mundo, mas de tanto você ouvir outra pessoa
pessoa chamando você de egoísta, você passa a acreditar que você é egoísta e aos poucos você se torna egoísta. Então uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. É o que acontece para os eldianos que vivem em Marley. Eles ouvem tanto a mentira de que o Marley é bom e Paradis é ruim, de que a culpa é toda da galera de Paradis, que eles passam a acreditar nisso e passam a reproduzir esse discurso. Vale lembrar também que eles não têm acesso a outras literaturas, que eles não têm acesso à real história. As poucas pessoas que sabem a real história meio que já foram mortas, né? Ou foram silenciadas de alguma forma. Então, assim, eles literalmente crescem sofrendo essa lavagem cerebral e passam a reproduzir esse discurso porque é a única coisa que eles conhecem e acreditam. Isso causa todo esse sentimento de rancor, de angústia, porque ao mesmo tempo que eles crescem sendo ensinados que eles são sujos pelos pecados, eles também crescem entendendo que as pessoas da mesma raça ali que eles, que buscam a liberdade, são piores, porque é por culpa deles que eles ainda estão sofrendo. Só que a gente bem sabe que mesmo que Paradis não existisse, mesmo que todos os eldianos vivessem lá nos campos de concentração de Marley, eles ainda seriam oprimidos, porque se trata de um grande preconceito, basicamente, né? Se trata de um sistema de poder ali. Então, eles continuariam sendo oprimidos, só que eles não sabem disso. Eles acreditam fielmente de que se eles combaterem a galera de Paradis em nome de Marley, eles vão poder, enfim, ser livres e serem vistos como um cidadão de Marley, porque isso é o que é ser digno, né? Isso é atingir o suprassumo da dignidade. Uau! Então tá, tendo esclarecido esses dois pontos de que, dependendo do lugar com o qual você tá mais familiarizado, você tem a tendência a vê-lo como o lugar bom, né, como o jeito certo, e que a galera de Marley, né, os eldianos de Marley, eles crescem e vivem numa constante lavagem cerebral, vamos aos pontos. Então, levando esses dois pontos em consideração, de que ela cresceu dentro de um lugar onde ela foi familiarizada a acreditar que aquele povo que oprime a ela é o povo bom e que ela ainda passou por toda uma lavagem cerebral, a gente pode justificar os atos dela. Justificar. Por que a gente pode justificar os atos dela? Porque é uma questão de pura manipulação mental. Se você não tem as suas faculdades mentais intactas, você não tem como você ser culpabilizado de alguma coisa. Porque você estava literalmente sob a influência das ideias de outra pessoa. Você não estava sob a sua própria consciência. Você não conseguia distinguir o certo do errado. Para você ter uma opinião formada, você precisa ter acesso a inúmeros tipos de conhecimento. Você precisa ver o lado que te favorece da história e o lado que te desfavorece. Para você sair com uma certa riqueza de um debate, você precisa ouvir o seu ponto de vista e ouvir o ponto de vista oposto. É assim que funciona, é assim que você forma as suas opiniões. E quando você só conhece um lado da história e esse lado ainda é um lado manipulado, é claro que você vai acreditar fielmente naquilo. É claro que você não vai ser capaz de enxergar a verdade. E isso justifica os atos da Gabi. De novo, lembrando, eu não gosto dela também. Eu detesto essa menina. Eu acho ela chata pra cacete. Ela aparece, eu quero parar de assistir o negócio. Mas assim, a gente tem que entender que a forma como ela age não é porque ela acredita naquilo, não é porque ela realmente acha que aquilo é o certo. Mas é porque desde cedo ela foi condicionada. Ai, o menininho com a camiseta do Luffy. Enfim. Desde cedo ela foi condicionada e ensinada que aquilo era o certo. Entendeu? Então, quanto tempo tá aqui? Nossa, esse vídeo vai ficar bem curtinho, mas que bom, porque eu não gosto dela. Enfim. Então, era isso que eu tinha pra falar, sabe? As ações da Gabi até o presente momento da história são justificáveis. Porque, por causa de tudo isso que aconteceu com ela, porque ela não conhece o outro ponto de vista, porque ela só tá vendo o lado dela. Não, o lado dela não, na verdade, só tá vendo o lado que foi mostrado a ela. Ela não conhece a realidade das pessoas lá de Paradis. Ela não sabe o que aconteceu quando a muralha foi destruída. Ela não sabe o que aconteceu com a família do Eren. Ela não sabe o que aconteceu ali com cada um daqueles personagens que a gente é familiarizado. Menos com o Jean. Aquela porra foi o que menos sofreu, mas enfim.
E então, era isso que eu tinha pra falar. Eu realmente não tenho muita coisa pra falar sobre a Gabi, porque eu realmente não gosto muito dela, mas eu acho que esse é um ponto de vista meio que importante de se levantar. Tipo assim, tá tudo bem a gente odiar um personagem, mas a gente também precisa entender os motivos dele pra que, se caso ele mude na história, ele venha a ter uma mudança de lado, de comportamento, de alguma coisa desse tipo, a gente possa abraçar ele e compreender, sabe? Essa questão de saber odiar, mas ainda entender. Entenderam? Ou ficou confuso? Eu sinto que ficou confuso. Mas se ficou confuso, vai ficar confuso. Porque eu não sei outras palavras como explicar isso. Enfim, a Gabi é chata. Não gosto dela, realmente não gosto. Fiquei com muita raiva dela ter matado a Sasha. Se você ainda não viu, desculpa o spoiler, mas é que assim... Enfim, fiquei com muita raiva dessa cena, tenho muito ódio dela. Sempre que ela aparece, a minha vontade é de encarnar o Levi e chutar ela como se não houvesse amanhã. Mas eu ainda sou capaz de compreender o lado dela e de entender o porquê que ela age daquela forma. É isso. Me deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, a sua opinião sobre a Gabi, se você gosta ou não gosta dela, se você acha que ela tem que sofrer mesmo e que se dane a porcaria toda, ou se você acha que ela tem salvação, se você concorda comigo, não sei. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando sempre de ser muito respeitoso com as outras pessoas, tá? E era isso que eu tinha pra falar hoje. Um beijo e tchau.